jeito mais técnico, esses caras viram sócio em como? Porque assim, é legal falar isso, mas eu sei que é maior rolê pra transformar isso em algo oficial. Como é que é o processo? Como é que tu faz isso? A empresa, ela vale alguma coisa, não é? Então, vamos do básico aqui. Tá. Tem um livro muito legal, chama O Pequeno Livro que Bateu o Mercado. Né? Tem um nome em inglês, fica mais bonito. E aí tem um pai falando com um filho que chama Ben, se eu não me engano. E o Ben, ele tem um amigo na escola que chama Jason. Então o pai tá falando com o Ben, que tem um amigo que chama Jason. E o Jason era um empreendedor. Então olha que interessante. Ele comprava pacotes de bala e vendia bala na escola. Ele pagava 25 centavos num pacote de balas que vinham 5 balas. E ele vendia cada bala por 25 centavos. Quanto de lucro o Jason tinha por pacotinho? Se ele pagava 25 centavos num pacote e vendia 5 balas por 25 centavos cada, ele fazia R$1 de lucro, certo? Ele vendia mais ou menos 4 pacotinhos por dia. Então ele fazia R$4 de lucro. Ele tinha 5 dias por semana. Então ele fazia R$20 de lucro por semana. Ele tinha 36 semanas de ano, né, letivo. Né, 36 semanas de escola. Então ele fazia R$720 por ano, né, de lucro vendendo bala. E ele tinha 6 anos até se formar. Então ele faria em 6 anos, mais ou menos 6 vezes 720, daria uns R$4.300. Então o Jason, ele tinha um negócio que projetava faturar R$4.300, certo? Se ele tinha um negócio que planejava lucrar R$4.300 em 6 anos, o rapaz do livro, ele questiona o filho dele e fala: se você fosse comprar metade do negócio do Jason, quanto você pagaria? Né? Quanto você pagaria num negócio que em 6 anos planeja lucrar R$4.300? Você tem um chute? Não faço a menor ideia, cara. Você pagaria R$4.300? Não. Por que não? Bom, vamos lá. Se a gente tá pensando que nesse caso, eu imagino que daqui a 6 anos acaba. Perfeito. Né? Perfeito. Então, tá correto. Se eu for gastar, se eu for colocar esse dinheiro aí, eu meio que vou sair no 0 a 0. Perfeito. Pior do que isso até. Você pagaria R$4.000? Acho que também não. Não. Você pagaria R$1.000? Eu pagaria. Pagaria? Legal. Então pensa que você pagaria R$1.500? Pagaria. Pagaria? Eu acho que eu iria até 2. Até 2? Então você pagaria 2 para em 6 anos poder ganhar R$4.300. Beleza. Então pensa assim, cara, isso daqui que a gente fez agora é um pouco de quanto que vale um negócio que em 6 anos vai faturar R$4.300. Então a gente passa por discussões como essa no negócio, para a gente tentar entender o quanto vale o negócio. Tá? O quanto vale o negócio, tá? A gente chama de equity. Então a gente precisa descobrir quanto que vale o nosso negócio. Porque se eu quero trazer sócios, eu preciso ter uma referência de quanto vale o nosso negócio. A gente já recebeu propostas na casa de 9 para 10 dígitos já de compra do nosso negócio. Tá? Então, outras empresas avaliaram o nosso negócio, ou seja, o equity do nosso negócio, em um valor específico. Então, quando eu tenho possíveis sócios, eu preciso dizer para eles o quanto vale o nosso negócio e preciso ou dar ou vender para eles uma parte do meu negócio. Então, no nosso caso, né, a gente tem 2 formas de avaliar o negócio. Uma delas é a forma interna, outra coisa é a forma externa. Tá? A forma interna é o seguinte: eu preciso dar um benefício para o nosso colaborador. Nosso colaborador precisa comprar ou receber ações num preço mais baixo do que o mercado pagaria. Então, por exemplo, se o mercado pagaria 1 bilhão, poxa, o meu colaborador vai entrar num valuation de 100 milhões a 300 milhões, alguma coisa assim. Tá? Então, eu tenho esse valuation, esse equity, e eu tenho esse equity interno. O meu colaborador, eu vendo para ele a esse preço descontado. Só que eu faço isso, tá, num processo onde os próprios dividendos do negócio geralmente vão permitir que ele pague essas ações aqui. Em alguns momentos a gente bonifica alguns desses colaboradores para que eles sejam sócios. E no momento que isso acontece, eles ganham dividendos, eles ganham parte do lucro. Tá? Então eles assumem responsabilidades como sócios de fato. Então se o negócio dobra
cara, o equity deles dobra, triplica, quadruplica e assim por diante, tá? Então, a gente tem uma referência de quanto vale o nosso negócio, e a gente traz colaboradores, tá? Num múltiplo descontado para eles, né? Então, talvez tenha ficado um pouco complexo, Não, mas eu entendi, é um tá. pouco dessa lógica, assim. Tá, mas aí, mas pra oficializar isso aí, por exemplo, o cara falou que tem uns 30 sócios na parada aí. Tá todo mundo no papel? Nem todos, né? Porque existe um processo burocrático, né? De entrada de novos sócios, mas... Que é chatão, é por isso que eu tô te perguntando. Aí você precisa de advogado, precisa, cara, de um monte de coisa. Mas a tendência é que isso daí aconteça, né? Tá, entendi. Porque assim, existem algumas opções que a gente já passou em outros momentos por uma discussão parecida aí, uns troços que o cara chama, sei lá, de shadow stocks. Você tem bastante... Tem algum jeito, né, de você fazer esse processo aí, mas é uma parada que a gente queria fazer aqui também. Eu não sei qual critério ainda. A gente ainda tá conversando e discutindo como faria essas coisas aí. Até pra... Porque assim, eu imagino que eu queria que boa parte assim, dos bons que estão com a gente fizessem parte da parada cara, mesmo. A produtividade deles vai aumentar. Isso daí é muito interessante. E o resultado para o negócio também. E mais do que isso, a satisfação deles também vai aumentar, né? E é complexo, mas é um processo que vale a pena. Acho difícil você construir alguma coisa grande e bacana sem você dividir até responsabilidades. Por exemplo, você é um cara que você conversa com muita gente aqui. Mas você falou que, eu já te ajudei algumas coisas e tal, mas eu não lembro de uma vez que você me pediu um conselho, por exemplo. É porque você me dá sem saber. Não, tô falando sério, pô. Tô falando sério. Porque assim, eu peço muito conselho, cara, pras pessoas, sabe? É muito. Isso é bíblico, inclusive, também. Pedir conselhos, né? E quando você tem muitos sócios, cara, é bacana. Você tem muitos conselheiros. Você tem pessoas brigando contigo. Eu recomendo, cara. É uma experiência. Às vezes você vai ficar extremamente bravo, porque você vai se sentir injustiçado. E às vezes você vai se sentir extremamente recompensado e vai valer a pena. No final das contas é aquilo que eu te falei do perdão, cara. Viver no rancor vai te fazer se aprisionar no passado, né? Mas assim, no Grupo Primo lá, o Grupo Primo tem o teu pseudônimo ali, né? Tem ali o Primo. Eu imagino que no fim das contas lá, vamos lá, tem 2 caminhos e esses 2 caminhos vão te levar para um objetivo. Só que você agora precisa decidir por qual caminho você vai chegar. Os 2 são válidos. A última palavra é tua? Como é que funciona? Acho que a gente nunca passou por uma situação de eu precisei dar uma última palavra. A gente tem um board. A gente tem um board hoje composto por 6 pessoas. Geralmente as decisões, se é que a gente tem que tomar alguma decisão ultra relevante e tal, geralmente sai de lá. Né? 6 pessoas, você disse? Tá. Tem 6 pessoas fazendo parte do board. Estão alinhadas contigo e tudo mais. Todo aquele lance que você falou. Não são alinhadas. Assim, todos estamos alinhados no mesmo barco. Todos temos ações, temos posições relevantes. Então, cara, assim, se for ruim pra alguém, vai ser ruim pra todo mundo e vice-versa, né? Então a gente tem decisões assim... Mas eu tenho um complicador aqui, primão. Porque eu não tô dizendo que talvez você não tenha. Mas eu tenho um complicador aqui que é... Eu me recuso a perder a essência da razão pela qual tudo isso aqui foi criado. Então, por exemplo, eu deixo de ganhar muito dinheiro aqui porque para ganhar aquele dinheiro ali eu teria que vender parte da minha essência. Por exemplo, X patrocinador X patrocinador quer me dar bastante dinheiro para eu falar só de um exemplo que eu já dei, inclusive. Eu vou poder usar apenas essa bebida aqui. E você não pode nem mencionar outra bebida. Aqui, a gente fala desde o começo que é meio que a Suíça. Aqui a gente entendeu? A gente fala com todo mundo, todas as discussões são possíveis e não sei o que e tal. Se chegar um momento onde eu não posso convidar quem eu quero, falar sobre o que eu quero, fazer o que eu quero aqui, eu vou embora, entendeu? E toda hora a gente é tentado a abrir mão
de uma parte dessas coisas aí por grana. E eu tenho um certo cagaço de ter um sócio comigo, num board que seja, que ele vai entrar numa de, pô, mas essa é a melhor decisão pra gente conseguir um outro objetivo. Cara, eu tô cagando pro outro objetivo. Assim, a essência, pra mim, é muito importante. Tá. Então, eu sou meio relutante com essa ideia de ter pessoas aqui me dizendo o que eu posso e o que eu não posso fazer. Entendeu? Talvez você não esteja preparado para ter sócio. Talvez não. Porque se você não acreditar que ou os sócios que vão ser eleitos por você vão estar alinhados contigo e vão te ajudar a potencializar ainda mais o que você chama de essência, ou você acredite que o coletivo vai fazer a consequência desse colapso de ideias te levar mais adiante, não vai fazer sentido você ter sócio. Né? E é por isso que muitas vezes um influenciador, o criador de conteúdo, ou ou muito artístico, etc., tem dificuldade em ter sócio. Né? Porque às vezes é algo que realmente, sob a ótica de negócios, onde a gente muitas vezes busca potencializar, maximizar o lucro, às vezes vai ter uma decisão que vai ser desconexa, não vai fazer sentido mesmo, muitas vezes. Porque se eu estou gerindo esse negócio e existe uma proposta boa de bebida e que não vai de desencontro com nada que eu desacredite, e vai dar um bom dinheiro pro negócio no momento onde ele precisa, por que não? Nenhum problema. Não é? Agora, se vai contra a essência do negócio, eu aceitar uma proposta como essa, poxa, também não faria sentido, né? Então, não é simples mesmo, cara. A sociedade é igual relacionamento. Vai ter vezes que você quer naquele restaurante, você vai naquele. E vice-versa. Não é fácil mesmo. Eu acho que por isso que dava muito certo, assim, eu, Jean e o Monark, porque a gente realmente queria a mesma coisa. Sim. Sabe? Querer a mesma coisa é muito importante. E eu fui percebendo ao longo desses últimos 6 meses aí que querer a mesma coisa não é muito comum, não. Não é. Na verdade. Sabe, assim, eu ouvi alguns conselhos e tal que eu só não ia seguir de forma nenhuma. Porque eles eram... Era a melhor maneira de eu matar a essência do meu programa, sabe? Então, cara... Mas são decisões que você for olhar assim, tá... Tipo, porra... vai abrir uma vertente de games. Pô, não bota Flow Games, não. Flow tá meio... Sei lá, não acho que esse nome aí não vai ser mais difícil e tal. Mas, porra, eu vou botar Flow Games, irmão. Eu quero que você se foda. E você tá falando pra mim que o meu nome, que todo o movimento que a gente criou vai pegar mal no mercado? Não, eu vou botar Flow Games e vou mostrar que a gente é foda. Entendeu? E foi o que rolou. Então, porra, eu não tenho vários conselhos tipo esse aí, tá ligado? Tipo, abre mão disso aqui. Não, aceita, pô. Um cara que quer pagar pra estar aqui, pô. Não vou, cara. Não adianta, entendeu? Então, realmente, eu preciso encontrar um cara que, se for pra ter sócio, tem que ser um cara que tá comigo, pô. Mas o sócio é isso mesmo, cara. Porque tem muita gente, porque assim, tem muita gente que enxerga, olha pra cá e fala assim, cara, isso daqui pode ser uma máquina de fazer dinheiro. E pode mesmo. Pode ser uma máquina de fazer dinheiro. Mas só vai ser uma máquina de fazer dinheiro se seguir uns conceitos básicos. Entendeu? Tem uns conceitos básicos. Cara, esse é o ponto, né? Assim, no momento que se corrompe, é aquilo que eu te falei. Aí não é mais né? o que eu tô fazendo, pô. Aí eu vou embora. É porque aí você começa num ciclo. Aí você começa a perder o tesão. Aí quando você começa a perder o tesão, você começa a perder a produtividade. Aí você trabalha menos. Aí você perde mais o tesão. Aí você tem menos resultado. A audiência começa a sentir. Aí o resultado diminui. Aí chega uma hora que, cara, simplesmente acaba. Eu já vi muita gente perder o tesão, cara. Muita gente perdeu o tesão. E geralmente começa ali, cara. Quando você começa a perder a sua essência, começa a perder o motivo. Por isso que é importante você lembrar do que te fez começar. E é admirável isso. Mas também a gente não pode confundir isso com imaturidade. Porque às vezes, cara... O que te fez começar não é necessariamente o que vai fazer sentido pra você ao longo de toda a sua vida. Você mudou várias vezes, e talvez você mude, talvez você cresça. Quando eu comecei o Primo, eu era um Thiago, hoje eu sou outro. Então não adianta também eu me apegar ao passado e não me desvencilhar dele em nenhum momento, porque talvez eu tenha que mudar. A mudança é boa.
a corrupção que não é. Se corromper não é bom. Mudar é bom. Aprimorar é bom. Com certeza. E talvez a gente às vezes se acostume, cara, Nossa, e bata muito nisso. E é difícil você... Na verdade, é fácil você confundir corrupção com aprimoramento. Total. Pelo menos no que eu tô fazendo. Total. É. Total. Por isso que, cara, é importante você ter uma visão clara de para onde você tá indo. Né? Então hoje eu tenho uma estrela guia. A estrela guia hoje para mim é Deus. E veja como, de novo, né, voltando a esse assunto, a vida fica mais fácil de ser vivida. Não é que é mais fácil de ser executada, mas ela é mais fácil de ser vivida. As decisões ficam mais fáceis. Você sabe o que tem que fazer. Não necessariamente você vai fazer, você vai ter o livre-arbítrio para isso, mas você sabe o que precisa fazer. Né? Então, quando você sabe exatamente para onde você está indo, cara, fica muito mais fácil tomar decisão. Você sabe o que você precisa fazer, não o que você quer. E eu acho que o maior problema das pessoas é fazer a pergunta errada. Então, às vezes a gente se pergunta o seguinte, cara, o que eu quero fazer? O que eu quero fazer, muitas vezes, é uma pergunta infantil. É uma pergunta que uma criança faria. Então, a sua filha, ela muitas vezes te pede coisas que ela quer fazer. E se você fizer tudo o que a sua filha quer fazer, talvez ela chegue num lugar bizarramente negativo. Né? Então, eu sou uma criança, se meu pai fizer tudo o que eu quero, eu vou morrer de tanto comer chocolate, né? Eu vou ficar doente, eu vou sair dirigindo um carro e vou bater, eu vou me matar. Não é? Então, se perguntar o que eu quero fazer, é uma pergunta imatura que não vai te levar onde você quer chegar. Agora, se perguntar o que você quer colher, vai te fazer ter a clareza do que você deve fazer.